Prezados alunos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos reunidos em mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. E nesse encontro, especificamente, estaremos tratando dos artigos 100 ao 103 da Lei 10.990 do ano de 1997. O que prevê o caput do artigo 100 da Lei 10.990. O desligamento ou exclusão do serviço ativo do servidor militar é feito em consequência de, notem que nós grifamos no caput do artigo 100, o desligamento ou exclusão do serviço do servidor militar. Desligamento ou exclusão, essas expressões são importantes, pois há possibilidades diversas no que diz respeito a situações administrativas que poderão ficarem confusas para o servidor se ele não dominar este conhecimento. Desligamento ou exclusão ele poderá ocorrer em consequência de inciso 1, transferência para a reserva remunerada. Nós vamos tratar de todos esses itens a seguir, logo abaixo aqui descritos. Transferência para a reserva é uma situação de desligamento ou exclusão do servidor militar. Reforma, outra situação que nós vamos verificar, demissão, perda do posto ou patente, licenciamento, exclusão a bem da disciplina, deserção, falecimento ou extravio do servidor militar. Parágrafo único. O que prevê o parágrafo único do artigo 100? O desligamento do serviço. O desligamento do serviço será processado após a expedição do ato do governador do estado ou de autoridade a qual, para tanto, tenham sido delegados ou concedidos poderes. Desligamento do serviço após a expedição do ato do governador do estado ou por autoridade por ele delegada. A competência, a finalidade desta competência é do governador do estado. Artigo 101. A transferência para a reserva remunerada ou reforma não isentam o servidor militar de indenização dos prejuízos causados à fazenda estadual ou ainda a terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial. O legislador está explicando que esta transferência para a reserva remunerada ou ainda decorrente de reforma, nós vamos verificar essas duas condições a partir do artigo 116 aqui da Lei 10.990, entendermos bem essa condição de reforma e transferência para a reserva, não isenta o servidor de eventual indenização de prejuízo causado à fazenda estadual ou ainda terceiro. Quando isso pode ocorrer, se o servidor realizou o curso e ainda não decorreu o prazo para isentar desse ressarcimento, nós já vimos em artigos anteriores, ou ainda um dano causado por um acidente de veículo, por exemplo, onde é realizado um inquérito técnico e pode ser combinado também com o inquérito policial militar, e imputar uma responsabilidade desse servidor por ter destruído o carro de um terceiro, por exemplo, por ter batido numa loja e ter destruído a fachada dessa loja. Então, é danos a terceiro. O servidor poderá ser responsabilizado na esfera administrativa, na esfera judicial civil, né, na esfera civil, ou ainda na esfera judicial, na esfera penal, poderá ser responsabilizado em todas estas esferas. Este artigo 101, ele traz essa previsão legal. Poderá você questionar, mas isso não é non bis idem, uma expressão que existe na ciência jurídica como tido dupla punição pelo mesmo fato? Não. Poderá ser responsabilizado na esfera administrativa, civil e penal, são esferas diferentes, pelo mesmo fato, mas esferas diferentes. Artigo 102. O que prevê o artigo 102? Ao servidor militar da ativa enquadrado nos incisos 1 ou 5 do artigo 100,
ou demissionário a pedido, serão aplicadas as disposições constantes nos parágrafos desse artigo com relação ao seu desligamento da organização policial militar em que serve. Destacamos aqui no caput do artigo 102 ao servidor militar da ativa enquadrado nos incisos 1 ou 5 do artigo 100. Vamos relembrar o que é o inciso 1 ou 5 do artigo 100? O inciso 1 é transferência para reserva remunerada e o inciso 5 é licenciamento. É isto que está sendo tratado aqui no caput do artigo 102. Parágrafo 1º do 102. Decorridos 30 dias da data em que tiver sido protocolado no órgão encarregado da administração do pessoal o requerimento de transferência para a reserva remunerada na forma do inciso 1 do artigo 100, o servidor militar será considerado em licença especial, sem prejuízo da remuneração e da contagem do tempo de serviço, para todos os efeitos, podendo afastar-se do serviço enquanto aguarda o desligamento, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido. O que o legislador está nos explicando para nós? Vamos interpretar o parágrafo 1º do artigo 102. Decorrido 30 dias da data que tiver sido protocolado no órgão encarregado da administração de pessoal. Que órgão é este? É o Departamento Administrativo da Brigada Militar. O PM serve lá no município de Antagorda, do Rio Grande do Sul, em Tucunduva, em Erebango, e na cidade de Cruzeiro do Sul. Ele serve lá num quartel, num OPM pequeno. Esse OPM encaminha de protocolo o requerimento de reserva remunerada. É analisado se ele faz jus a essa reserva. É encaminhado para o comando e escalão superior para confirmar essas informações. Esse comando de escalão superior encaminha para o órgão competente, o órgão encarregado da administração de pessoal, que é o DA, dado alfa Departamento Administrativo. No momento que protocolou o requerimento neste órgão, no Departamento Administrativo, abre a contagem dos 30 dias para esta licença, LAA, licença aguardando aposentadoria, o nome desta licença, sem prejuízo da remuneração ou contagem de tempo de serviço, pois o servidor só será considerado na reserva remunerada quando der publicidade no Diário Oficial do Estado, e nós vamos ver no item a seguir esta informação. O legislador também termina no parágrafo 1º, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido. Cientificado do indeferimento já aconteceu por muitas vezes de o processo de reserva remunerada dar entrada no Departamento Administrativo e lá, após a análise desse processo, verificar que ainda faltavam dias ou uma outra situação para a aposentadoria ou inativação deste policial militar. Parágrafo 2º. Nos demais casos previstos no caput desse artigo, o desligamento será feito após publicação do ato correspondente no Diário Oficial e no boletim da organização em que serve o servidor militar, a qual não poderá exceder de 30 dias da publicação oficial. Vamos reforçar um comentário aqui do parágrafo 1º do artigo 102, pois ainda estamos na tela aqui para que nós entendamos. Poxa vida, você poderá questionar, demora mais de 30 dias para publicar um processo de aposentadoria? Dependendo da situação, como possivelmente ocorreu no ano de 2019, final do ano de 2019, início do ano de 2020, houve uma alteração constitucional quanto à situação do policial militar e dos militares no Brasil. Isso ocasionou uma grande demanda e pedidos de processo para a reserva remunerada. É claro que no Departamento Administrativo, nesse setor, possivelmente deva ter ali 5, 6 servidores militares no máximo, ou 4 a 5 servidores, mais um servidor ou 2 servidores civis, não importa,
mas uma equipe, em média, de 5, 6 militares para analisar documento por documento, confirmar os dados, verificar toda a vida policial deste servidor e se ele faz jus realmente à inativação e quais as vantagens que ele tem o direito de obter após essa inativação. Isso é um processo muito importante, é um processo artesanal e demorado. E há casos de ter demorado aí 60 dias, 90 dias, 120 dias para ocorrer, e às vezes até um pouco mais para publicar este processo de inativação. O parágrafo 2º, ele diz que o desligamento só será feito após a publicação em Diário Oficial. O legislador está nos informando que, por força da Constituição Federal, mais precisamente lá do artigo 37, que diz que a administração pública deverá obedecer ao LIMP, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e, é claro, da eficiência. A publicidade do ato é o documento, é o procedimento administrativo que chancela, incorpora os direitos ao patrimônio subjetivo desse servidor militar. E no caso do Rio Grande do Sul, no Diário Oficial do Estado. E o boletim da unidade desse servidor, que é o boletim interno, bem como o boletim geral da Brigada Militar, não poderá dar publicidade em prazo superior a 30 dias da publicação em Diário Oficial do Estado. Publicou em Diário Oficial do Estado, depois vem o boletim geral da Brigada Militar e o boletim interno, não poderão exceder a 30 dias da publicação em Diário Oficial do Estado, é o que o parágrafo 2º está nos informando. Esta materialidade desta informação, ela consta no artigo 270 da Lei 10.098 do ano de 1994, 10.098 do ano de 1994, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, que assim prevê no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 270. A atribuição de qualquer direito e vantagem cuja concessão dependa de ato ou portaria do governador do Estado ou de outra autoridade com competência para tal, somente produzirá efeito a partir da data da publicação no órgão oficial. Por que nós estamos mencionando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis? Quando nós estivermos chegando ao término do estudo aqui da Lei 10.990, nós vamos verificar que lá nos últimos artigos, que não importa neste momento, nós vamos abordar no momento oportuno, ele informa que quando a Lei 10.990 for silente, ou seja, não houver previsão sobre determinado assunto, por analogia, se aplicará o Estatuto dos Servidores Públicos Civis naquele assunto em que não houver previsão na Lei 10.990. Por isso, nós estamos referenciando aqui que todo o direito só se materializa por força dessa norma estatutária dos servidores públicos civis, que é aplicado também aos policiais militares naquilo que for silente, a partir da publicidade em Diário Oficial do Estado. Artigo 103. A praça licenciada a pedido ou ex ofício, neste último caso, desde que não seja bem da disciplina, poderá ser reincluída mediante novo concurso público. A praça licenciada a pedido, pediu o licenciamento da Brigada Militar, ou ainda ela foi licenciada ex ofício, de forma compulsória. E, é claro, nesse caso, desde que não seja a bem da disciplina, esta é a exceção, poderá ser reincluída mediante novo concurso público. Soldado jovem ingressou na Brigada Militar lá com 21 anos, 22 anos, se formou na Faculdade de Direito, aos 22, 23 anos, pediu licenciamento, pedido por algum motivo, saiu da Brigada Militar e ele quer fazer concurso na Brigada Militar para capitão, por exemplo. Se não foi a bem da disciplina, ele poderá, é claro, reincluir na Brigada Militar mediante novo concurso público. Parágrafo único do artigo 103. Em hipótese alguma,
a praça licenciada no comportamento mal poderá ser incluída novamente. Há uma classificação de comportamento dos servidores militares que constam lá no regulamento disciplinar, no RDBM da Brigada Militar. Nós vamos verificar na aula de legislação que se o praça estiver na condição do comportamento mal, classificado no comportamento mal, não poderá reincluir ou incluir novamente em hipótese nenhuma. O legislador está vedando estas possibilidades de acordo com o parágrafo único do artigo 103. Meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos encerrando mais um encontro de estudos da legislação da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente a Lei 10.990. Um grande abraço, até o próximo encontro de estudos.